Glória a Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Nós estamos, amados irmãos, numa série de estudos muito especial. Nós ainda estamos no sabor da festa que terminamos no sábado passado, não é? E nós agradecemos muito a Deus por aquela festa tão bonita que o Senhor nos concedeu, pelo tempo tão maravilhoso de comunhão com os nossos irmãos e com tantos que estiveram conosco, ministrando a palavra de Deus, os outros que estiveram conosco também, participando da escola bíblica, do aniversário da igreja, de todo aquele evento que foi realizado, e nós ainda estamos muito agradecidos a Deus. Em continuação ao nosso evento, nós emendamos 2 dias de reuniões com os pastores que são os coordenadores do Ministério do Belém, que coordenam algumas regiões, tanto nos Estados Unidos como os coordenadores de países na Europa e na Oceania. O pastor Reginaldo Costa e o pastor Francis Brito e o pastor Renan e o pastor Juliano. Eles entraram pelo Zoom, e mesmo com o fuso horário, eles estiveram conosco nesses 2 dias, participando das reuniões, para nós melhorarmos aquilo que nós estamos fazendo para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje, então, nós tivemos um dia de folga para trabalhar de casa. Graças a Deus que trabalhamos para a glória do nome de Jesus, e eu creio que não fui só eu quem trabalhou, né? Eu sei que os outros companheiros aí também trabalharam. Teve até pastor que trabalhou em comissões para resolver problemas e tal. E isso é, graças a Deus, o movimento da igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. Na nossa festividade, nós tivemos o nosso tema Poder Pentecostal. Atos 2:39, quando Pedro disse que essa promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Não é? E nós cremos que essa promessa diz respeito a nós. Essa promessa nos alcança, porque Deus nos chamou para a salvação, nos chamou para a liberdade cristã, Deus nos chamou para viver em Cristo, Deus nos chamou para servir a Deus, Deus nos chamou para ser servos. Não é? Alguém não gosta de ser chamado de servo, não é? Porque acha que é servo, então o outro é o Senhor, eu sou como um escravo. Então, as pessoas às vezes não gostam de ser chamadas de servo, porque às vezes não entendem o que significa a palavra servo. Não é? Servo é a pessoa que serve, porque tem gente que não serve. Servo é a pessoa que é útil. A pessoa que não serve não é útil. Se alguém chama você de servo, glorifique a Jesus, porque você está dizendo a você, ei, você é útil. Você é útil para Deus, você é útil na obra de Deus. Então, glorifique a Deus se você é servo de Deus, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não servem a Deus. Não estão servindo nem a Deus, nem para Deus. Né? Nem estão servindo a Deus, adorando a Deus, não estão servindo para Deus, para fazer a obra de Deus, para ser usados nas mãos de Deus. Não é? Então, irmãos, é glorioso como Deus toma os seus servos e chama os seus servos e capacita os seus servos. Entre as capacitações que Deus confere a nós, uma delas é iluminar o nosso entendimento para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Não é? Isso é maravilhoso. Não é? Outra maneira de Deus nos capacitar é através do nome do Senhor Jesus. Nesse nome há poder. No nome de Jesus, nós expulsamos os demônios, curamos os enfermos. No nome de Jesus, nós anunciamos o Evangelho, proclamamos ao mundo as boas novas do Evangelho. Não é? No nome do Senhor Jesus. A outra maneira do Senhor nos capacitar é através dos dons que Ele nos dá.
Um dom de Deus é um presente de Deus. Um dom de Deus é algo que Deus lhe confere pela sua graça. É um favor que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Deus nos dá porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Então Deus nos dá os seus dons. A Bíblia fala de diferentes tipos de dons, e nesse estudo nós vamos ver aqui a manifestação de 3 tipos de dons, um pouquinho mais para frente. O objetivo, o alvo dos dons que nós estamos estudando são os dons espirituais. 3 tipos de dons que nós vamos mencionar nesse estudo são o domata carismática e o carismática pneumática, que são os dons do Espírito Santo. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas dentro dos dons do Espírito Santo, que estão elencados em 1 Coríntios capítulo 12, os 9 dons do Espírito, a didática classifica e nos ajuda a estudar a palavra de Deus, os dons em 3 diferentes grupos, para que a gente possa entender melhor, aprender melhor, decorar mais fácil. São os dons de inspiração, são os dons de locução ou os dons verbais e os dons de poder. Nós estamos nos concentrando nestes estudos, nessa série de estudos que nós estamos fazendo nessas quartas-feiras, abençoados, nos dons de poder. Quis Deus, a cristocidência, que nós estudássemos os dons de poder dentro do período da nossa festa, que onde estávamos falando também de poder pentecostal. Ou seja, Deus está interessado em que nós exploremos o tema, que nós mergulhemos nele, para que nós recebamos poder. E eu hoje, vindo para a igreja, e quando estava na minha casa estudando este assunto, eu estava orando a Deus no meu espírito e pedindo: Senhor, distribui o teu poder para o teu povo hoje. Senhor, dá dons espirituais para a tua igreja hoje, Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome, porque os dons de poder são dons para abençoar pessoas. São dons gloriosos da palavra de Deus. Na semana passada nós falamos do dom da fé. Hoje vamos falar dos dons de curar. E na semana que vem, de maravilhas, a operação de milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Não é muito legal a gente aprender essas coisas? Assim, mais detidamente, mais profundamente, entender um pouco mais do que é que isso significa e perceber que está tão perto de nós. E Deus quer nos dar estes dons. É do interesse de Deus. Olha, até mesmo sem ser um dom do Espírito Santo, a cura é uma manifestação que, através do dom de servir, Deus quer que nós também usemos. Muitas pessoas não são batizadas no Espírito Santo, não têm o batismo do Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo, não têm os dons do Espírito Santo, mas oram e Jesus cura. Impõe a mão e Jesus cura, porque crê que Jesus cura. Não são os dons de curar, mas Jesus cura. Tem gente que fala, já foi usado em profecia, não tem o dom de profecias, mas já profetizou. Deus já usou numa palavra profética. Deus usou em profecia. Deus já usou numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria, diferentes dons da palavra de Deus, mesmo que a pessoa não tenha aquele dom. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos esse poder. Ele quer manifestar esse poder através da nossa vida, porque são ferramentas muito úteis para nós realizarmos a obra do Senhor na terra. E quando a gente usa essas ferramentas, a nossa vida fica muito mais empolgante. A nossa vida fica muito mais interessante. A nossa vida fica muito mais viva, porque você não sabe a que momento Deus vai te usar, quando é que Deus vai falar com você, quando é que Deus, de repente, vai trazer uma revelação nova, quando é que Deus vai te dar uma revelação para você entregar para alguém. Você não sabe quando Deus vai te usar para, no nome de Jesus, curar alguém ou para libertar alguém, não é? Você não sabe quando Deus eventualmente vai manifestar. Então, um professor meu diz assim, a fé é uma aventura de pioneirismo. Você
De vez em quando está fazendo alguma coisa que você nunca ouviu que alguém tivesse feito antes. Ainda que a Bíblia diz que tudo que é já foi, às vezes você se envolve em determinada circunstância que você tem que fazer alguma coisa e através da fé você faz aquilo que você nunca ouviu dizer que alguém tenha feito antes. E o nome de Jesus é glorificado. O que eu quero dizer para você, em outras palavras, é que os dons na nossa vida, eles são manifestados por Deus, são concedidos por Deus, eles são manifestados por Deus, e nós é que expressamos os dons, mas eles são manifestados na nossa vida para a glória do nome de Jesus e para fazer a nossa vida melhor, para nós sermos mais felizes. É muito gostoso uma pessoa dizer assim, Deus me usou hoje. Você não precisa falar isso para ninguém, mesmo dizendo só para a sua própria alma. Uau, que gostoso! Deus me usou hoje. Não é gostoso quando você vem aqui, você ministra a palavra de Deus e você sente que Deus lhe usou? Hoje nós estamos num estudo bíblico, na é verdade, mas se você vem e prega uma mensagem, você depois você fala, glória a Deus, eu tenho certeza que Deus me usou. Você vem e canta aqui um hino para Deus e você sente a glória de Deus e você sabe que naquela canção Deus edificou alguém. Deus falou com alguém. Deus usou você e você se sente tão bem, é tão gostoso você dizer, Deus me usou. É maravilhoso. É gostoso você sentir a presença de Deus, eventualmente em casa, num carro, andando ou trabalhando, e às vezes você sente a presença de Deus e de repente parece que Deus fala alguma coisa no seu coração e você fala, Deus falou comigo. Que gostoso, Deus está se manifestando na minha vida. Isso é extraordinário, irmãos. Isso não é ordinário, isso não é uma coisa comum. Isso é uma coisa incomum, isso é uma coisa extraordinária. E a gente se sente tão bem. O que eu quero dizer para você, entre outras coisas, é ativa no seu coração o desejo dos dons espirituais. Procura conhecer melhor, procura dizer, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor naquilo que o Senhor quiser me usar. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero que o Senhor me use no que o Senhor quiser, menos profecia, Jesus. Por favor. O Senhor pode me usar em qualquer coisa, mas não me põe para falar lá na frente, Jesus, porque eu tenho muita vergonha de falar lá na frente. Olha, se Deus quiser te usar, Ele vai tomar você com autoridade, com poder, com unção, e você vai ser usado, você vai ser usada nas mãos de Deus de maneira extraordinária. Afinal das contas, você não está aqui por acaso. Eu vou repetir. Afinal das contas, você não está aqui por acaso. Tem algumas coisas que eu falo, eu baixo a cabeça, eu fecho os olhos, porque eu sei com quem Deus está falando e eu não quero que a pessoa imagine que seja eu falando. Ô, Jesus, me usa, mas não... É aquele lá, né? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus escolheu no Brasil algumas pessoas. Para Deus, nós somos mínimos. Nós somos meia dúzia. Para nós parece que é muita gente. Deus escolheu algumas pessoas e trouxe para cá. Eu não sei se você entende isso. Isso é ser servo. Isso é Romanos 8. Aqueles que ele dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, o nosso irmão mais velho. Então, é mais ou menos assim. Nem todo mundo era sacerdote. Alguma coisa foi usada como pé da mesa dos pães da proposição. Aquele pedaço da madeira que era o pé da mesa, um dos pés da mesa dos pães da proposição, estava lá na floresta ou em algum lugar, e Deus conheceu. Deus já sabia que aquele pedaço de madeira ia ser usado para ser pé da mesa dos pães da proposição. Aqueles que ele antes conheceu, também os predestinou. Esse aqui vai ser madeira para móvel. E ela virou pé. Eu não estou pregando a predestinação, por favor. A predestinação que eu estou pregando aqui é que ele nos predestinou para sermos segundo a imagem do seu Filho. Amém? Para sermos como Jesus, para parecermos com o Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero que você entenda
é que Deus escolheu a você e a mim, nos trouxe do Brasil para cá, porque Ele queria fazer de você e de mim alguém útil, servo. Queria fazer de você e de mim, às vezes, um servo numa dimensão mais elevada. Você entende o que é ser servo numa dimensão mais elevada? Significa ser um líder. E depois de ser líder, você pode até ser um diácono. E depois do diácono, você pode ser até um pastor. E depois de pastor, bispo. Não, tá bom. É só Jesus. Ou seja, você vai descendo. Vai descendo, você tem que ser cada vez mais humilde para ir descendo, porque quando Deus vai colocando você para servir um número maior de pessoas, você vai ficando cada vez mais embaixo. Vai crescendo a responsabilidade, mas nós continuamos do mesmo tamanho. Vai crescendo a obra do Senhor, mas nós continuamos do mesmo tamanho. É Ele quem é glorificado. E sempre cresce para a glória dEle e para cima. Você entende isso? Que quando Deus te dá um dom, Ele está te dando um dom para que você seja útil. Por favor, não diga que essa noite o pastor ministrou um estudo poderoso da palavra de Deus e eu entendi que eu sou pé de mesa. Pelo amor de Deus, não fale isso. É que Deus te conheceu. Deus olhou para você e disse, é madeira boa. Eu vou lavrar. Eu vou cortar a madeira. Depois eu vou preparar a madeira. Há um processo aí. Existe um processo que Deus está fazendo. E Ele está preparando a madeira. Mas olha, Ele vai colocar essa madeira no móvel, no lugar santo. Não é qualquer lugar, é um lugar santo. Você foi chamado para ser usado por Deus num lugar santo. Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós não acabamos de ler agora. Você não sabe disso? Isso significa ser útil. Isso significa ser servo. E a melhor coisa que um servo pode fazer é entender que ele tem que ter comunhão com Deus para saber como Deus quer usá-lo no contexto da sua obra. E usa como o Senhor quiser, Jesus. Então eu não escolho, não, menos aquilo. Não, se Ele quiser, Ele vai dar capacidade. Eu creio no poder de Deus, irmãos. Eu creio tanto no poder de Deus que esses dias eu estava sentado aqui, na minha cadeirinha ali, e na igreja estava cantando. O pastor Cássio estava cantando, pelo menos metade da estrofe ele cantou afinado, irmãos. Eu creio no poder de Deus. Se Deus te chama, Ele pode fazer. Aqui entre nós, irmãos, eu não sou tão afinado, não, mas já fui muito pior. Já fui muito pior. Depois que a irmã Baby ficou em cima de mim, por favor, namora comigo e tal. Eu falei, ok. Aí, sabe o que foi até bom? Porque aí eu comecei a afinar mais, ela começou a tocar o piano e me ensinar mais a cantar e tal. Né? Na verdade, era ela que estava me cantando. Né? Eu não sei se você está entendendo que eu brincando estou falando para você que a única coisa que você precisa ter para ser usado por Deus em full capacity, na completa capacidade em qualquer coisa que Deus quiser te usar, é disposição. Se coloque na mão de Deus. Esses dons de poder aqui são coisas que Deus está querendo te dar. Deus está querendo te dar para a glória dEle, para curar a vizinha, para curar um parente, para curar alguém que precisa daquela cura para ser testemunho. E você às vezes nem sabe, você pega um telefone daqui, ora por uma pessoa no Brasil, mas eu nunca ouvi dizer que você era profeta, eu nunca ouvi dizer que você... Não, eu tenho a glória de Deus na minha vida, sou usado por Deus e o dom de Deus vai se manifestar em mim para a glória do nome de Jesus. Dons de poder. A pessoa é curada lá e só Deus sabe quantas vezes esse testemunho vai ser contado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Atos 8:6, vamos ler a palavra de Deus? Atos 8:6.
e eu não quero demorar, mas essa introdução foi porque Deus tinha alguma coisa para falar para alguém aqui, e alguém que não está aqui fisicamente, mas está aqui, oferecendo culto a Deus conosco. Atos 8:6, a palavra de Deus diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Filipe desceu à cidade de Samaria e o Senhor começou a usá-lo, né? De uma maneira muito especial. Olha só como Deus usa até os diáconos, né? De uma maneira muito especial. E depois ele ficou até evangelista, né? Glória a Deus. Quando a pessoa fica com raiva dos diáconos, ele diz assim: repreendeu o diácono e fugirá de vós. Mas não é o diácono não, né, irmão? O diácono tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Então, irmãos, através dos dons de curar, pelo Espírito de Deus, o Senhor vai confirmando a ação da evangelização. Tem um versículo na Bíblia que diz que o Senhor confirmava a palavra pelos sinais que se seguiam. Eram pregadores mesmo da palavra de Deus, da verdade. Deus confirmava a verdade, curando pessoas, libertando pessoas, realizando maravilhas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de subir, o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos revesti-los de poder para os capacitar, não apenas para pregar o Evangelho, mas para operar sinais, prodígios, maravilhas. E Lucas escreveu no livro dos Atos dos Apóstolos que o Senhor Jesus ele confirma que Jesus havia prometido. Então, a ação evangelizadora, missionária da igreja, já era acompanhada, de fato, por milagres. O Senhor ia acompanhando por milagres desde o princípio. E o Senhor prometeu revestir os seus discípulos de poder, enchê-los de poder, da manifestação do poder. Ele disse: vocês vão fazer as obras que eu faço, vão fazer ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Eu sempre gosto e faço questão de repetir isso muitas vezes para isso ficar gravado na sua mente e no seu coração. O Senhor Jesus Cristo, tudo que fez por você e por mim, foi como homem na terra, no seu ministério na terra. Tudo que ele fez como homem, pelo poder do Espírito de Deus. Ele fez obedecendo a Deus, a voz de Deus, através do Espírito Santo. E ele até aprendeu como é que se faz isso. Como homem, ele aprendeu como é que se faz isso. Ele aprendeu como é que a gente aprende a obedecer, sofrendo. O escritor aos Hebreus disse que ele, 5:8, se não me engano, ele disse que ele aprendeu a obedecer naquilo que padeceu. Estamos falando de Jesus. Ele aprendeu a obedecer naquilo que ele padeceu. Então, tudo que ele fez como homem. Por isso ele disse aos seus discípulos: vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Se ele estivesse fazendo como Deus, você e eu não íamos poder conseguir fazer obra maior do que a obra de Deus. Mais do que o que Deus faz, né? Senão cada um de nós ia construir um mundo para ele aí, ia fazer o seu haja aí, por aí, não é verdade? Mas ele falou: para vocês fazerem as obras que eu vou fazer, que eu faço, e fazerem maiores do que as que eu faço, vocês não podem fazer do jeito que vocês estão. Vocês vão precisar de alguns instrumentos. Vocês vão precisar de farda, vocês vão precisar de armadura, vocês vão precisar de arma, de espada. E ele foi não somente equipando, mas foi treinando, ou seja, capacitando os seus discípulos para fazerem a obra. O que é isso, pastor, que você está falando? O Senhor Jesus nos veste de salvação e depois ele nos dá a couraça da justiça, ele nos dá o escudo da fé, a espada do Espírito, não é? Ele vai nos revestindo o capacete da salvação. Aí o que acontece? Mas você, na hora, você não sabe lidar com tudo aquilo, não é? Quando eu entrei no quartel, eu fui ser motorista do coronel subcomandante. E um dia eu fui para o stand de tiro para treinar tiro, porque todo soldado tem que estar treinando tiro, né? Aí eu fui atirar e o tiro que eu dei saiu rasgando o chão assim. Aí o
o superior, não me lembro se era um sargento, um tenente, falou: o coronel está muito bem arrumado na sua mão, né? Se depender de você para proteger ele, ele está morto. Né? Porque você... Quando você começa a trabalhar para Jesus, às vezes você trabalha mais ou menos como aquele soldado que não sabe usar arma. Você, desde o começo, não está pronto, apto para usar a espada. Você tem que conhecer a espada. Você tem que conhecer a sua arma, tem que conhecer o seu instrumento. O que você está fazendo aqui? Exatamente isso, conhecendo o seu equipamento. E aqui Deus não só está ensinando você a conhecer o equipamento, mas também a usar. Como usar o equipamento. E até o final deste culto você vai usar o seu equipamento para a glória de Deus, em nome de Jesus, e vai usar aqui dentro e vai usar lá fora, que é onde Deus quer que você use mesmo. For good, né? Para valer mesmo. Deus quer que você use mesmo ela fora, para a glória do nome de Jesus. Então ele os capacitou, mas também treinou naquilo que capacitou. Não adianta você ter o melhor carro do mundo na sua garagem se você não sabe dirigir. Você não tem como usufruir, desfrutar daquilo que Deus te deu. Né? Então a gente vai entender os dons de curar com a finalidade de ratificar, de confirmar a palavra de Deus. Através destes dons, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela fica habilitada a realizar as coisas sobrenaturais. O poder de Deus. Então, em primeiro lugar, o cumprimento da promessa do Pai. Nós entendemos pela palavra de Deus que nós só podemos receber os dons do Espírito Santo depois que recebemos o dom do Espírito Santo. Atos 2:38, alguém pode ler para mim, por favor? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Muito obrigado. Aí Pedro está ensinando que o batismo no Espírito Santo é um dom. E ele não está dizendo aí que as pessoas vão receber o Espírito Santo na salvação. Ele disse: arrependei-vos para o perdão dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado para o perdão dos vossos pecados. E depois vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, que é tratado em outras partes do Novo Testamento, fala exatamente a respeito do batismo no Espírito Santo, que está registrado também no Evangelho que João escreveu. O Senhor Jesus disse assim: eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar para vocês um outro Consolador, para que fique convosco até o arrebatamento. É isso não? Hã? Fique convosco para quando? Para sempre. Ele vai estar sempre conosco agora, e nós sempre vamos ter o Espírito de Deus conosco para sempre. Ele é our first friend forever. Ele é o nosso primeiro amigo para sempre. Amigo de verdade para sempre. Não é? Então, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. E através da sua promessa de cumprir o batismo no Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo, o Senhor também nos abriu o leque, nos abriu o caminho para receber os dons espirituais. Eu gosto de pensar que o batismo no Espírito Santo é só uma porta que se abre. Quando você atravessa essa porta para o lado de dentro, tem muito mais coisas que você nem pode imaginar. Às vezes nós pensamos num dom, no nosso pequeno entendimento daquilo que a gente leu, que a gente aprendeu na igreja de uma maneira mais simples. E a gente nunca imagina que Deus vai usar a gente naquele dom, e quando você começar a ser usado por Deus naquele dom, você vai descobrir que ele é muitíssimo mais do que aquilo que você imaginava. Por exemplo, a gente sabe que as línguas estranhas são a evidência do batismo no Espírito Santo. Certo ou errado? A gente sabe também que há o dom de variedade de línguas. A pessoa pode falar diversas línguas diferentes, sejam elas inteligíveis ou sejam elas mistérios com Deus. Isso é o dom de variedade de línguas. Mas você já percebeu que dificilmente a gente atenta para o fato de que a Bíblia diz que quem fala línguas edifica-se a si mesmo? Aí você dobra o joelho em casa, começa a orar, daqui a pouquinho você está falando línguas estranhas, e quando você levanta da oração, tem gozo na alma, tem alegria, você se sente mais forte, você se sente edificado.
As coisas que a língua estranha faz, ou as línguas estranhas fazem na nossa vida, são muito mais excelentes e muito mais do que... porque nos fazem compreender coisas. Quantas vezes você está falando línguas estranhas e Deus está falando com você, você está entendendo que Deus está falando com você. Não é? Mesmo que você não tenha o dom da interpretação das línguas. Mas você está compreendendo aquilo que Deus está falando com você. É o cumprimento da promessa de Deus. Eu quero só que você atente para isso. Que o cumprimento da promessa de Deus no batismo no Espírito Santo abriu a porta para nós recebermos os dons do Espírito Santo que estão elencados em 1 Coríntios capítulo 12. É através do batismo no Espírito Santo que nós recebemos os dons. Então tem gente que diz, não, isso não é verdade, porque tem gente que ora e Jesus cura. Sim, às vezes a pessoa não tem o dom de curar, ou Deus está usando aquela pessoa, não exatamente no dom do Espírito Santo, mas num dom para servir, para ser útil na mão de Deus para uma circunstância específica. Eu já fui usado por Deus em profecia, em determinado momento, eu não considero que eu tenha o dom de profecia, mas eu já fui usado por Deus em profecia, porque a circunstância requereu, e Deus usou. Eu sou um vaso. Eu sou um instrumento, não sou? Tá bom, então Deus fala, então agora eu vou te usar para isso aqui. Agora eu vou te usar para aquilo ali. Pronto. Se você está à disposição de Deus para Ele te usar, glória a Deus. Então, às vezes, alguém faz confusão com isso para achar que a pessoa, que os dons do Espírito Santo não estão vinculados ao batismo do Espírito Santo. Sim, estão. Como a palavra de Deus claramente demonstra. Vamos lá? Os dons de curar. Origem de doença e enfermidade. O nosso escritor, o escritor deste estudo, que é o pastor Oséias, que está na cidade de Augsburg, lá na Alemanha, ele diz que existem várias diferentes definições da palavra enfermidade. A enfermidade geralmente está ligada, embora haja muita mistura, gente, de doença e enfermidade. Às vezes a gente mistura muito. Ele está doente, ele está com enfermidade, ele é uma pessoa doente. Né? Geralmente você não deve dizer ele é uma pessoa doente, né? Ele é uma pessoa enferma. Se a pessoa é uma pessoa, às vezes nós qualificamos, por exemplo, paralisia, surdez, mudez, cegueira. Às vezes a pessoa adquiriu uma cegueira porque problema de diabetes, não é? Então a pessoa ficou enferma com um estado permanente, indolor. Geralmente é classificado como enfermidade, e doença geralmente é definida por uma deficiência orgânica, física, que é acompanhada de dor, até porque a origem da palavra latina doença vem de dolentia, que tem a mesma origem de dolore, que é de dor. Então a origem já é a origem da palavra dor. Então, as doenças que atacam o ser humano, elas aparecem no mundo após a entrada do pecado. Então, vamos aqui também separar algumas coisas que são muito importantes, de maneira clara e simples. As pessoas falam assim, olha, a pessoa está doente por causa do pecado. Isso trouxe uma confusão na cabeça das pessoas, porque alguns líderes menos cuidadosos, aplicados no estudo, começaram a dizer o seguinte, se a pessoa está doente é porque ela está em pecado. Infelizmente, no meio pentecostal. Não tradicional, mas neopentecostal. Né? A doença é resultado do pecado. Aí começa a expulsar demônio da vida da pessoa e tal, porque não, até porque a doença é resultado do pecado. Se a pessoa está doente, é porque ela está em pecado. Não, pega um pouquinho. A doença entrou na humanidade, começou depois que o homem pecou. Se o homem continuasse do jeito que ele estava antes, não teria acontecido nada disso. Não existiria doença, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. Mas quando o homem peca, ele fica vulnerável. De fato, ele morre. Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. Por que morreu? O que é a morte? Separação. Ele foi separado de Deus, da presença de Deus. Foi feito aquele abismo entre Deus e os homens. Então aí começaram a aparecer as doenças. Aí começaram a aparecer as deformidades, as enfermidades. Mas isso não quer dizer... Então a enfermidade apareceu e ela pode tocar todo mundo. Por exemplo, Covid. Aí nós temos o exemplo do Covid. Né? O Covid apareceu, pegou todo mundo. Quer dizer, todo mundo está em pecado, então?
Todo mundo pecou, então? Não é? Não. Quer dizer que, por causa do pecado que entrou na humanidade, apareceu esse miserável do Covid, que eu não sei se você já viu a foto do vírus do Covid. Você já viu, não? O vírus do Covid tem um zoinho assim, ó. Então, apareceu essa pandemia. E essa pandemia se espalhou. Por quê? Porque um dia o pecado entrou na humanidade. Mas não quer dizer que é porque a pessoa está em pecado que ela ficou enferma. Entenda isso, por favor, em nome de Jesus. Amém? Isso não quer dizer isso. Não é? O mundo criado por Deus foi um lugar sem enfermidade, sem dores, sem sofrimento para a humanidade, porque tudo que Deus fez é perfeito. E a referência bíblica que está aí para você, Tiago 1:17. Não é? Mas faz parte da... Olha aqui, eu gostei da expressão que esse escritor aqui escreveu. Olha, o pastor que escreveu isso aqui, olha. Faz parte da programática evangelizadora e restauradora do Espírito Santo, operar cura através dos crentes para ratificar as palavras de Jesus nestas 3 ocasiões, pelo menos. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que o programa de evangelização de Deus é confirmado através dos milagres. E ele dá 3 exemplos bíblicos aqui, e tem mais aquele que eu mencionei para você, que Deus confirmava a palavra com sinais que se seguiam. Então o Senhor diz, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Vê? A autoridade para curar, diferente dos dons de curar, diferentes dos dons de curar, e nós vamos ver aqui os dons de curar especificamente, tá certo? O Deus que cura, Deus criou o homem para ser feliz, saudável, nunca quis que o homem fosse doente, que fosse enfermo. Já vimos que as doenças e enfermidades elas aparecem no cenário da vida humana a partir do pecado. Desde o princípio, Deus se revela amoroso, misericordioso, como Deus queria curar as enfermidades do seu povo e às vezes até de quem não é povo de Deus. Não é? Ainda no deserto ele se revela como Jeová Rafá, o Deus que cura, não é? O Rafa é cura. Rafa é o Deus que cura, não é? Então, o Senhor prometeu ao povo hebreu lá no deserto que eles não sofreriam nenhuma das enfermidades que eles tinham visto no Egito. Você já pensou que coisa extraordinária? Você pode ir tranquilo. Mas, meu Deus, se aqui no Egito, onde tem os médicos... Gente, a ciência do Egito naquela época era muito avançada. Em todos os aspectos, ela era muito avançada. Até hoje, as pessoas não sabem direito como foi que eles conseguiram fazer aquelas pirâmides e colocar aquelas pedras lá em cima. Por mais que a tecnologia seja avançadíssima e a ciência hoje, não se sabe como foi que eles fizeram aquilo. Era muito avançada. Então, só vem cá, nós estamos no lugar mais avançado do mundo. Nós vamos sair daqui para o meio do deserto. Gente, esse povo vai ficar doente. Olha aqui a quantidade de doença que tem aqui, tem gente morrendo de doença aqui. Aqui que tem todo o recurso, imagina lá no meio do deserto. Deus falou assim, não se preocupe. Eu sou Jeová Rafá. Eu sou o Deus que te cura. Vocês não vão sofrer nenhuma das enfermidades que apareceram lá no Egito. Vocês não vão sofrer nenhuma dessas enfermidades. Isso é extraordinário, irmãos. Êxodo 15:26 diz, e disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. Não é? Então, por todo o Antigo Testamento, a gente tem vários relatos quando Deus cura os seus servos, o seu povo, etc. Não é? Você vê Deus curando reis e Deus operando maravilhas. Não é? E Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, ou seja, enfermidade e dolência, dores. Não é?
as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz essa maravilhosa paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus açoites, nós fomos sarados. Glória a Jesus. Olha a promessa da cura aí, né? O Deus que cura. Não é extraordinário, irmãos? Glória a Deus. 1 Samuel 6,8 diz: então tomai a arca do Senhor e ponde a Deus aqui, curando os filisteus, que nem povo de Deus eram. Era um povo que era contra o povo de Deus, mas Deus teve misericórdia deles e curou também aquele povo e deu expiação àquela gente. Não é? Os dons de curar, eles não cessaram, e a cura é o que de todos eles se destaca por causa da sua multiplicidade, ou seja, porque muitos são dons de curar, né? São dons de curar. Abrindo um parênteses aqui, se o relógio me permitir, eu só queria mencionar para você que existe um grupo de cristãos que são tradicionais ou tradicionalistas, que pregam que os dons espirituais cessaram, porque eles não são necessários mais nos nossos dias, porque nós temos a palavra. Eu não sei se eles atribuem autoridade para curar a palavra, que você vai ler a palavra e você vai ficar curado só pela palavra. A única coisa que eu sei é que no dia que eles ficam doentes mesmo de verdade, eles chamam as irmãs do reteté para orar por eles. Não é? Homens de Deus que eu respeito, de algumas denominações, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, teólogos, profundos conhecedores da palavra de Deus, alguns deles são cessacionistas. O cessacionista é aquele que diz que os dons cessaram, já acabou, não é para o nosso tempo. Não é? Esses alguns cessacionistas são cessacionistas escolásticos, estudiosos, são por convicção teológica. Outros, além da convicção teológica, eles têm a paixão. O que você quer dizer com isso, pastor? É que, além de ser cessacionista, ele é contra os pentecostais. Então, quando você lê John MacArthur, quando você ouve uma mensagem do irmão MacArthur, lá da Califórnia, ele é um grande pregador, é um grande teólogo, mas se ele for falar de pentecostal, nós vamos apanhar muito. Porque ele crê que os dons foram só para aqueles dias. Se você ouviu o nosso irmão lá do Pernambuco, Augustus Nicodemos, né? Grande teólogo, profundo conhecedor da palavra de Deus. Mas, se ele for falar de pentecostais, você pode se cobrir, porque vem paulada. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que até porque eles não conhecem muito o ambiente pentecostal. E, às vezes, eu não sei se não conhecem muito, eu tenho até dificuldade de entender que pessoas tão esclarecidas não conheçam isso. Né? Porque nós conhecemos a Igreja Presbiteriana, nós conhecemos as divisões que tem lá, conhecemos as coisas que eles fazem, quem é presbiteriano de uma linha, quem é de outra. Então, eles também conhecem, né? Mas, às vezes, jogam todo mundo na vala comum. Então, eles pegam, às vezes, os exageros que são cometidos no meio pentecostal e eles tomam isso como exemplo de todos os pentecostais, quando não é verdade. Tá certo? Começaram a aparecer alguns exageros no nosso meio, e especialmente depois que os neopentecostais também apareceram e tal, e isso ficou identificado como: se essa igreja tem poder, o pessoal tem que pular. Se essa igreja tem poder, o pessoal tem que bater palma e sair correndo e rodopiando no meio da igreja. Aí daqui a pouquinho não era suficiente a pessoa só bater palma, ela tinha que sair correndo, ela tinha que sair pulando, ela tinha que fazer aviãozinho. Aí daqui a pouquinho não era mais suficiente fazer isso, começa a se contorcer. Me perdoe, pelo amor de Deus, Deus me guarde de estar colocando a minha mão na unção de qualquer pessoa, mas você vai entender o que eu estou falando. Parece gesto de centro de macumba.
Aí você pega um sensacionista lá de fora que vê um negócio desse, coloca a gente na vala comum. Por quê? Ele viu na Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal tradicional. Nós aprendemos aqui na escola bíblica. Fomos chamados de pentecostais a partir do movimento de Azusa, ou seja, a manifestação dos dons espirituais ou os dons do dia de Pentecostes. Não é? E aí, pastor, como é que você resolve essa parada, né? Aqui, ó, na palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Irmãos, dom é concessão. Deus concede o dom. Pronto. Alguém tem o dom de profecia, mas ele não fica 24 horas por dia profetizando. Há um momento que há a manifestação daquele dom, que o Espírito Santo, que já deu o dom para aquela pessoa, fala assim, ei, fala para aquela pessoa assim, assim, assim. A manifestação do dom do Espírito Santo. Mas você expressa o dom. A expressão do dom é pessoal. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então é você quem expressa. A pessoa sair pulando e correndo no meio da igreja não é o Espírito de Deus, não. É a pessoa. Ela ficar se contorcendo é a pessoa. Já houve algum momento na sua vida que você ficou tão alegre que você pulou de alegria, ou você fez alguma coisa de alegria assim, né? Eu não estou falando em termos espirituais, estou falando em termos humanos. Né? Que você ficou tão feliz que você pulou. Né? Eu não queria falar isso, irmãos, porque eu costumo não expor os meus companheiros, né? E não contar o segredo deles. Mas na Copa de 70, o pastor Alci pulou. Brasil tricampeão do mundo, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. O pessoal pulava, todo mundo pulava, de alegria, vibrando. Quebraram até o sofá de casa lá. Foi mesmo, Ruth. Quebraram o sofá. É uma alegria, mas aquela alegria é o quê? A pessoa pula, né? De alegria. É uma expressão pessoal. É uma coisa pessoal. A pessoa sente a alegria do Espírito e, às vezes, ela tem essa expressão pessoal. Escuta, gente, uma igreja que está todo mundo pulando não quer dizer que ela é mais santa do que outra igreja que não tem esse tipo de manifestação. Pelo contrário, você pulou naquele dia que você vibrou de alegria, mas você não continuou pulando todo dia com aquilo ali. Ah, mas a Bíblia diz que Davi dançou, mas não diz que ele passou a vida inteira dançando. Registrou que ele dançou uma vez. Isso não abre a porta para criar uma doutrina da dança e todo mundo sair dançando por aí. Tá certo? Deixa, eu não quero nem entrar nisso. Porque, irmãos, às vezes você vê assim, Israel, como são as danças e a decência que é. Israel dançava. Então, vamos lá. Mas escuta só. Então, o que acontece? Deus concede o dom, Ele manifesta o dom e nós expressamos o dom. A pessoa sobe aqui para pregar e você nunca vai ver aqui nesse púlpito aqui Joel Mínio, né? Não é verdade? Que é todo mundo igual, tudo soldadinho chumbo. Ah, é exatamente exatamente o pastor Joel. Aqui todo mundo tem que pregar assim. Aqui todo mundo é bispo. Pastor não, bispo. Né? Todo mundo aqui prega exatamente igual, fala exatamente do mesmo jeito. Não. A expressão é pessoal de cada um. É como você se expressa. Então, nos dons de curar, o que acontece? A Bíblia fala dons de curar. Até porque curar, toda vez que é expressado aqui no Novo Testamento, ele é expressado no original, no plural. Ele já é expressado no plural. Por que dons de curar? Existem pelo menos duas justificativas para isso. Porque, em primeiro lugar, são muitas doenças e enfermidades. E eu não sei se você já viu, mas tem gente que Deus dá à pessoa o dom de curar uma enfermidade especificamente. A pessoa ora por quem está com câncer, cura. Acabou. E dons de curar, eventualmente, segundo alguma interpretação, que não sei, mas eu tenho a obrigação de te falar porque está aqui, né? Mas não vai complicar a sua fé de jeito nenhum. É por causa das operações. Eu acho tão bonito isso.
A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, você pode me ajudar aí, por favor? 1 Coríntios, capítulo 12, quando fala a respeito dos dons, né? A Bíblia diz assim, ora, a diversidade de dons, desculpe, versículo 4. Estamos juntos? Amém. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, são muitos dons, mas é o Espírito Santo, que está falando dos dons do Espírito Santo aqui, tá? Do pneumática. Né? A diversidade de ministério, que é outra classe de dom, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor Jesus é quem dá à igreja a liderança, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Senhor é o mesmo. Não é? O que é isso que ele está dizendo? Diversidade de ministérios. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que é a diversidade de operações? Por isso algumas pessoas falam isso aqui, os dons de curar, porque é a diversidade de operações. Eu prefiro achar que realmente é por causa das muitas enfermidades. O que é diversidade de operações, pastor? É quando a mesma enfermidade, a mesma doença é curada de maneiras distintas. O Senhor Jesus falou com o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Ele falou, vê. A tua fé te salvou. Pronto, vê. Resolvido o problema. Mas ele encontrou com outro cego uma vez, ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do homem. Falou, está enxergando? Ele falou, estou vendo os homens como árvore. Ele disse, homem não é árvore, homem é homem. Aí de novo untou os olhos dele, agora eu vejo bem. E vejo ao longe. Estou enxergando bem. Diversidade de operações. Então você nunca vai poder dizer assim, o pastor ora desse jeito para Jesus curar, então eu tenho que fazer isso aqui, é desse jeito que Jesus cura. O Espírito de Deus usa cada um de nós como Ele quer. Para o que for útil. A única coisa que você tem que fazer é se abrir, se dispor ao Espírito de Deus para ser usado por Deus para você curar no nome de Jesus as enfermidades no nome do Senhor Jesus. E é muito bonito alguém que possa querer de Deus os dons de curar. Que Deus lhe use nos dons de curar, não é? Deixa eu voltar aqui para o meu... Então, nós estamos terminando, irmãos. Nós não teríamos muito tempo aqui de ir muito mais profundamente, mas eu creio que aqui já está bom, não é? A Bíblia diz que o dom vem pela imposição de mãos. Aqui fala daqueles dons que nós falamos, o carismata, o domata, e fala também do carismata pneumática. Esses dois parecem assim meio complicados, né? Mas não é muito complicado, não, né? Você vai perceber na lição que eles são bem simples, são os dons do Espírito Santo, os outros dons de Deus para o ministério, o serviço e para a liderança, o governo, na casa de Deus. Não é? Aí a definição, porque dons de curar, não é? Até porque... de novo, quero repetir. O pastor ora para Jesus curar e ele faz desse jeito. Não tem esse negócio de one size fit all. Não tem. Não é um tamanho só que serve para todos. Não. A manifestação desses dons, a operação desses dons é diversa. A Bíblia diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É Ele que usa como Ele quer para a glória dele. Ou seja, nós de maneira alguma somos soldadinhos de chumbo. Até porque, às vezes, para reforçar a fé daquele que está sendo usado por Deus, Deus age de uma maneira diferente, opera de maneira diferente por causa da pessoa que está sendo usada, por causa do instrumento que está sendo usado. Deus conhece você. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. E também, irmãos, é importante que a pessoa tenha fé para ser curada. Em duas ocasiões nós encontramos, pelo menos em duas ocasiões, nós encontramos na palavra de Deus, não é? Mateus 9, 28 a 30, o Senhor Jesus perguntou aos cegos se eles criam que poderiam ser curados. Eles disseram que sim. Então, Jesus os curou, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Ou seja, ele viu que eles tinham fé para ser curados.
O apóstolo Paulo também passou a mesma coisa em Listra. A Bíblia diz que ele olhou no homem e viu que ele tinha fé para ser curado. Era um coxo. Ele disse, então se levanta. Ele olhou e viu, eu estou vendo que esse cara tem fé. Eu vejo que ele realmente está ansioso, ele já está pronto. Não é? E o nosso irmão colocou aqui um testemunho aqui também, né? Acho que está um pouquinho mais para frente. Tá. Nós vamos chegar lá. A fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, por favor, me dá um minuto da sua atenção. Porque na maioria das vezes nós somos curados e não testemunhamos disso. É muito importante o testemunho. Você ter um testemunho. A sua experiência pessoal com Deus. Em todas as áreas da sua vida. Hoje nós estamos falando de cura. Então é muito importante que você tenha um testemunho pessoal. Jesus te curou? Curou. Você tem a sua experiência pessoal com Deus. Fale dela. Não é só importante o testemunho, a experiência, como é importante o testemunhar. Contar o que aconteceu. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Quando você conta a sua experiência, outras pessoas serão edificadas. E a pessoa é edificada, ela cresce na fé para alcançar aquilo que ela precisa. Você vai estar abençoando a vida de alguém. Olha só, você não só foi abençoado, mas através da sua bênção, Deus está multiplicando, potencializando essa bênção que você recebeu em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? E manter o foco no Senhor Jesus. Aqui foi algumas mãos que escreveram, e uma das mãos que escreveram esse pedaço aqui do estudo, né? Colocou aqui aquela experiência do Senhor Jesus, crê de vós que eu possa fazer isso, porque vocês têm fé para serem curados? Sim, tenho fé para ser curado. Nós estávamos em Maceió, Alagoas, era a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e nós estávamos pregando para as irmãs naquela manhã. E quando terminou, a esposa do pastor, que era o presidente da igreja lá na Paraíba, Campina Grande, uma senhora idosa, mais ou menos a idade da minha mãe na época, quando terminou aquele culto, ela falou assim para mim, meu filho, você viu o que aconteceu comigo? Eu fiquei cega desse olho. E aí ela me pegou no pé do púlpito e falou, meu filho, olha por mim, meu filho, olha por mim, porque eu fiquei cega desse olho. E ela disse, aconteceu que eu estava no círculo de oração, e a minha nora estava no púlpito, sentada do meu lado, e eu comecei a passar mal. Ela me contou com detalhes o que tinha acontecido, como foi que ela ficou cega do olho. E aí eu falei, esse negócio está prejudicando a irmã. Essa cena, a maneira que ela que ela ficou enferma e tudo que está acontecendo aqui, não está bom, não. Isso está gerando incredulidade no coração dela. Ela está pedindo oração porque ela tem fé que Jesus Cristo cura. Mas ela está tentando, então vamos ver, eu estou cuspindo no selo para ver se vai dar certo. Eu estou lambendo o selo para ver se vai grudar ou não. Em outras palavras, eu sei que Jesus cura, mas não tenho muita certeza se ele vai querer me curar, ou se eu vou ficar assim mesmo, ou se ele... Eu não sei se é a vontade de Deus. Ou seja, não tem fé para ser curado. Eu olhei para ela e falei assim, a senhora me contou com detalhes como foi que a senhora ficou cega desse olho. A senhora crê que Jesus Cristo vai lhe curar? Ela disse, creio. Eu falei, então conta para mim, com detalhes, o que é que vai acontecer. Ela olhou para mim assim, com o olho só, e me disse, como assim, meu filho? Eu disse, a senhora me contou como foi que a senhora ficou cega. O que é que vai acontecer daqui para frente? A senhora está dizendo que tem fé que Jesus Cristo vai lhe curar. Então, se a senhora tem fé que a senhora vai ficar curada, conta para mim o que é que vai acontecer. A senhora contou com detalhes o que aconteceu para a senhora ficar cega. Me conta o que é que vai acontecer para a senhora ver. Ela entendeu. Aí ela falou, você vai orar por mim, vai impor a mão sobre mim e vai começar a orar. E aí a fé dela começou a ser edificada. E ela começou a falar e começou a chorar e a glorificar o nome de Jesus. Aí foi a sopa no mel. Foi só botar a mão na cabeça que estava tudo pronto para a glória do nome do Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Ela é uma espada que penetra a divisão das juntas e medula. Ela penetra a divisão da alma. Ela vai lá no fundo.
Quando a gente conta um testemunho e fala a palavra de Deus, ela se concretiza, ela cria vida. Essa é a diferença desse livro para o resto dos livros do mundo inteiro. É porque as palavras que estão aqui, elas são vivas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra tem vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o poder de Jesus quer fluir através da nossa vida. Jesus quer curar. A cura já é uma realidade. Eu nunca na minha vida posso, irmãos, falar sobre batismo no Espírito Santo e não dar às pessoas a oportunidade de serem batizadas no Espírito Santo. Não posso pregar a salvação sem dar às pessoas a oportunidade de serem salvas, fazer apelo. Eu não posso falar de cura e deixar você voltar para casa doente essa noite. Você tem que, em nome de Jesus, crer no seu coração, ter fé que Jesus vai lhe curar. E eu tenho a obrigação de lhe dar a oportunidade de desfrutar dessa bênção de Deus. Fique de pé, por favor, enquanto o pastor Luciano vai para o piano. Glória a Jesus, ou veio aqui para frente dobrar o joelho, não sei, mas hoje ele tem que ser curado no piano, porque às vezes nós não podemos nem desfrutar daquilo que Deus tem para nós do jeito que a gente quer, né? Tem que ser do jeito que Ele quer, né? Às vezes nós temos que ser abençoados trabalhando em nome de Jesus. Mas eu quero convidar você. Você, quem sabe, está enferma, está conosco pela internet. Mas se você está aqui e crê naquilo que você acabou de ouvir, se você crê na palavra que foi pregada nesta noite, sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos lhe ungir em nome de Jesus, como diz a palavra de Deus. Chama os presbíteros da igreja e unjam. Nós vamos ungir você e Jesus vai lhe curar. Será que eu posso olhar para você e ver que você tem fé para ser curado essa noite? Será que alguém pode olhar para você essa noite e dizer: estou vendo que ela tem fé para ser curada. Estou vendo que ele tem fé para ser curado. Será? Onde está a sua fé essa noite? Você crê que Jesus vai fazer isso agora? Ele tem poder. Glória a Jesus. Eu queria convidar os pastores que viessem, por favor, presbíteros, para orar pelas pessoas que estão aqui à frente. Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se. Glória a Jesus. Cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se contra os males deste só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, aleluias. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado sim.
derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosana, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Aleluia, Jesus. Derramou seu sangue puro pra remer a mim. Quando sou ungido, sou curado, sim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Querido Jesus, nós te damos graças pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, nesta noite. Confirma a tua palavra pelos sinais que se seguem. Todas as enfermidades sejam agora repreendidas no nome de Jesus. Vão embora e não voltem mais. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, a nós que estamos ministrando, as mãos que foram estendidas, as pessoas e os obreiros que ungiram. Cobre com teu sangue, Senhor Jesus, e livra-nos das represálias do nosso inimigo. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço, cobre com teu sangue a nossa família, a esposa de cada um de nós, os nossos filhos, os nossos descendentes, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nora, genros, netos, cobre com o sangue de Jesus e nos guarda por amor do teu nome, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Há um inimigo para vencer, há uma vitória para alcançar em cada dia do meu viver. Serei fiel. Glória a Jesus. Tome o seu assento, pastor Cássio, fazendo a leitura da palavra de Deus. Nós vamos